bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Toniela, tudo bem? Um bom dia a todos que nos assistem. Hoje é 27 de outubro e começa agora mais um Agrofag aqui na KTV e também no nosso canal no YouTube. Confira agora os destaques da edição de hoje. Vamos mostrar que o preço da arroba do boi gordo chegou a R$ 300 em outubro, uma alta de mais de 30% em relação a junho. O aumento animou os pecuaristas. Os preços da arroba, como vinham vindo, estimulavam muito o produtor. Então a gente ou tinha prejuízos ou não via lucros que animassem a continuar com a atividade, né? Esse aumento da arroba veio trazendo um alento aí para os produtores. A falta de animais para o abate é um dos motivos que provocaram a subida dos preços, cenário que preocupa os frigoríficos. Pro frigorífico é um pouco mais complicado, porque a falta de animais gera alguns transtornos em relação aos clientes. A dona de casa chegar lá e não ter o bife que ela compra toda semana, não ter a alcatra, não ter o contrafilé, não ter a costela. Insumos biológicos contribuem para a qualidade das lavouras de milho e soja e auxiliam também na qualidade e saúde do solo. No estúdio, especialistas orientam sobre como esse manejo deve ser feito. IAT faz alerta aos produtores rurais. Incêndios no campo devem ser informados num prazo de 90 dias. Vai ter pitanga aqui no Agrofag e você vai saber como funciona o sistema de agroecologia. Estamos já na última semana de outubro e esse mês foi marcado pela recuperação nos preços da arroba do boi gordo, trazendo alívio para os pecuaristas que enfrentaram uma fase difícil com margens bem apertadas. A alta acumulada no valor da arroba, de mais de 30% desde junho, se deve à escassez de animais prontos para o abate, condição agravada pela seca e o aumento das exportações que pressionaram o mercado. Nós conversamos com dois pecuaristas, o Salomão Barreiros e o Vinícius Lazzarini, para saber deles como essa recuperação afeta tanto o produtor, que comemora a melhora nos preços, quanto os frigoríficos, que enfrentam novos desafios na gestão de abate e abastecimento de carne. Olha só. O preço da arroba do boi gordo começou a registrar uma alta expressiva no mês de junho, quando a média estava em R$ 220,70. Marcando o valor mais baixo do ano. A partir desse período, o mercado começou a se recuperar rapidamente, atingindo R$ 294,44 na primeira quinzena de outubro, uma alta acumulada de 33%. De acordo com a CPEA, essa elevação no preço da arroba se deve principalmente à redução na oferta de animais prontos para o abate, condição típica de períodos de seca. Também influencia a menor participação de fêmeas nas escalas de recria e as exportações em níveis elevados. E a expectativa do mercado futuro aponta para valores ainda mais altos, acima de R$ 310. Nesta fazenda, em Rio do Salto, 80 hectares são destinados à pastagem. O responsável pela pecuária é o Salomão Barreiros. Nós fomos até a propriedade dele na segunda-feira, dia 21, e ele tinha acabado de entregar um lote de 20 animais para um frigorífico de Curitiba. Hoje eu fiz o carregamento de 20 animais, 20 bois, que saíram com média de 20 arrobas. A gente negociou a R$ 290 a arroba, um aumento muito bom do que a gente já vinha tendo visto no mercado, né? Então foi uma venda satisfatória, porque hoje os custos em animais de confinamento são muito grandes, né? Os preços da arroba, como vinham vindo, estimulavam muito o produtor. Então a gente ou tinha prejuízos ou não via lucros que animassem a continuar com a atividade, né? Esse aumento da arroba veio trazendo um alento aí para os produtores. Os 50 animais que ficaram na fazenda devem permanecer no pasto para engordar até atingir 11 arrobas.
Depois, serão confinados por mais um período de 90 dias para completar o peso ideal de abate, que é de 20 arrobas. O pecuarista trabalha com 4 lotes de 20 animais para abater ao ano. As raças são variadas, como Senepol, Angus e Brangus, cruzadas com Nelore. Os custos de produção no confinamento ficam entre R$ 18 a R$ 22 por dia para cada animal. Com essa alta no mercado, Salomão acredita que o setor deve se recuperar. A gente teve alguns fatores climáticos, na minha visão, que influenciaram, né? Queimadas, diminuição de pastagem. Teve fatores como o preço está muito baixo anteriormente do bezerro, da arroba. Muitos produtores abateram fêmeas, então isso pressiona o preço do bezerro, logo vai ter que pressionar o preço do boi gordo para cima, né? Da arroba do boi gordo, trazendo um aumento aí. O ciclo, possivelmente agora com esse aumento, vai melhorar o valor do bezerro. Alguns produtores vão voltar a fazer a cria, né? Mas o ciclo pecuário demora aí seus 4 anos para ter outro patamar de valores. Nesta outra fazenda, Vinícius vem de família de pecuarista e desde 2004 está à frente da gestão. A estrutura de confinamento tem capacidade para 1.200 animais, mas hoje está com apenas 300. Aqui, a média de abate é de 1.000 animais por ano, pesando de 17 a 20 arrobas cada. Sobre as altas no preço, Vinícius destaca os principais motivos que levaram a essa condição, que, segundo ele, é resultado da grande procura e a falta de animais. Bom, esse cenário mudou há uns 40, 45 dias atrás, que houve uma escassez de animais prontos para abate no Brasil inteiro. Não é só regional, mas acredito que o Brasil inteiro. Alguns motivos levam a essa condição. Primeiro, ciclo pecuário. Oferta grande de bezerro, de boi gordo, preço cai, diminui a lucratividade do produtor, o pessoal para de engordar porque não está tendo lucro, porque o preço do animal está muito baixo, falta animal, sobe o preço. Isso é um ciclo que já vem muitos anos acontecendo. Para o pecuarista, o preço de custo em relação ao valor de venda deixa uma margem ainda muito pequena para o setor. E olha que ele tem condições de analisar o cenário de forma privilegiada, já que também está na outra ponta da cadeia produtiva. É vice-presidente de uma cooperativa de carnes. Mas sobre essa alta significativa, como fica para o produtor e para o frigorífico? Para o produtor é bom. Eu acho que não tem. O boi gordo sempre vem passando por uma defasagem de preço, comum em mercados de commodities, em ciclos. Agora vai poder ter uma rentabilidade um pouco melhor por esse preço ter aumentado. Pro frigorífico é um pouco mais complicado, porque a falta de animais gera alguns transtornos em relação aos clientes. A dona de casa chegar lá e não ter o bife que ela compra toda semana, não ter a alcatra, não ter o contrafilé, não ter a costela. Pode-se dizer que a qualidade sempre diminui em relação ao preço, porque está faltando, tem que antecipar esses animais, mas a cooperativa tem uma equipe por trás disso, os cooperados são muito organizados para manter essa qualidade o ano inteiro. É um trabalho que a cooperativa faz com os cooperados para manter continuidade de entregas, não entregar só um período específico do ano, tem as suas bonificações em cima disso, então a gente consegue manter a qualidade da carne durante todo o ano por estratégias nossas criadas aí por toda a equipe da Padrão Bife para poder incentivar o confinador a ter esse animal o ano inteiro. Então, vai continuar atendendo o nosso cliente com qualidade, porém, a questão do preço já não fica vinculada diretamente à cooperativa. Então, a questão de preço é uma questão nacional, regional, estadual,
que não é a própria Padrão Bife que define o preço, assim, acompanha o preço que tem no mercado comum, com as suas bonificações, mas essa alta de preço vai vir mesmo, isso a gente não pode negar, porque a carne vai subir um pouco, sim. Muito bem, a gente acompanhou aí então na reportagem, né, professor? É um momento de alta então para o setor. Antonella, veja bem, a pecuária tem ciclos, né? E quando esses ciclos ficam ruins para o pecuarista, né, eles começam a descartar a matriz, começam a dar uma mexida nesse plantel, né? Aí ele começa a recuperar, aí vai ter uma certa escassez. Então, a pecuária é feita de ciclos e agora estamos num período de recuperação, né? É isso aí, com alta, né, no preço da arroba. Muito bem. Então, a gente confere agora como fecharam os preços da carne essa semana aqui na nossa região. A arroba do boi gordo encerrou a semana em Cascavel em R$ 312. O quilo do suíno, R$ 6,40 e o frango vivo, R$ 4,02. O DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, divulgou essa semana o relatório mensal com as projeções para a safra de verão no estado. No relatório, os técnicos destacaram a alta no preço da saca de milho, que está 26% maior em relação a outubro do ano passado. O clima está colaborando e o plantio da soja avançou bem, alcançando nessa semana uma área de 3.600.000 hectares. Isso representa 62% do total a ser plantado no Paraná, que são os 5.800.000 hectares. Segundo o DERAL, as condições no campo são favoráveis para o desenvolvimento das plantas e, por isso, a expectativa de produção continua em 22.400.000 toneladas, um aumento de 20% em relação ao que foi colhido na safra passada. Já em relação ao milho, o plantio da primeira safra chegou na reta final essa semana, atingindo 95% da área total, estimada em 259.000 hectares. As condições das lavouras são consideradas boas e o Paraná deve produzir 2.600.000 toneladas de milho verão. No relatório, os técnicos do DERAL destacaram a alta nos preços do cereal em relação ao mesmo período do ano passado. Na última semana, o preço recebido pelo produtor da saca de 60 quilos fechou em R$ 55,58, representando uma alta de 26% quando comparado à cotação de R$ 44,02, que foi o fechamento de outubro de 2023. O cenário favorável no mercado doméstico pode ter como justificativa a variação cambial e também uma demanda maior pelo cereal, devido à entre-safra, como explica Ana Paula Kowalski, assessora da FAEP. A gente está praticamente na alta entre-safra de soja, então os preços naturalmente reagem a isso, por mais que o cenário internacional não seja tão benéfico em relação aos preços, né? Não tem uma sinalização boa de melhora, de aumento nesses preços, nas cotações da soja. De momento, como é um período de entre-safra aqui no Brasil, a gente tem um cenário um pouco melhor, os preços um pouco mais sustentados. O milho que você havia comentado é um destaque positivo, porque a gente tem os preços aumentando um pouco, de forma um pouco mais constante e consistente do que a soja, e também por questão de demanda mesmo. A gente tem uma safra que teve alguns problemas no ano passado, então a gente está conseguindo esse fôlego extra para o milho. Agora um recado importante para o produtor rural. O IAT, Instituto Água e Terra, estabeleceu normas e orientações aos proprietários rurais do Paraná em caso de incêndios acidentais ou criminosos em suas áreas. Para você que está nos assistindo entender melhor essa situação, nós preparamos uma tela aqui que demonstra como está a questão dos incêndios no estado. Então, olha só, de janeiro a setembro foram 11.927 ocorrências de incêndio. E a previsão é de que até o fim desse ano sejam mais de 12.000 registradas, a pior marca desde 2019.
Com base nesses números, o IAT estabeleceu novos procedimentos que devem ser seguidos pelo produtor rural. Entre eles, um prazo de 90 dias para informar as autoridades sobre os casos de incêndios em suas áreas. Nós conversamos com o Volney Bisonin, diretor do Instituto, que tem mais informações sobre essas normas. Confira. O proprietário rural que teve sua área incendiada, ele deverá fazer um boletim de ocorrência na delegacia, colocando lá alguns quesitos, né? Por exemplo, o início do fogo, a data do início do fogo, a condição do incêndio florestal, possíveis causas ou suspeitas, relatar as condições da área antes do fogo, especificar o local atingido e relatar os danos ambientais causados. Isso tudo num boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência é na delegacia da Polícia Civil. Ou o próprio órgão ambiental pode fazer essa notificação. Depois de 15 dias do boletim de ocorrência ou da notificação, ele vai até a sede do escritório regional do IAT, nos 21 regionais, né? E apresenta esse boletim de ocorrência e o Estado vai fazer um termo de compromisso com ele de reparação do dano ambiental. Assim, se houver a culpa efetiva dele, né, vai ter uma autuação. E se não houver a culpa dele, vai ser analisado, né, vai ser feito esse termo de compromisso para uma restauração e, inclusive, o Estado do Paraná vai fornecer as mudas para ele fazer essa recuperação. Então, não havendo a culpabilidade, e ele se antecipando em mostrar que a área foi queimada, ele pode ter benefício da lei, né? Além de não ter uma autuação criminal, ele vai poder fazer um tempo de compromisso de recuperação dessa área. Nós estamos falando de área de florestas, né? Evidentemente que o incêndio pode pegar a área de pastagem, a área de lavoura, mas a gente se refere mais aqui às áreas com cobertura florestal. O que estava acontecendo? Tinha muitas áreas que foram queimadas, principalmente no norte do Paraná, que foram queimadas áreas de reserva legal. E o produtor estava com muito medo de ser autuado, até porque, na verdade, o fogo veio de longe, né? E não deu para coibir. Então, o Estado, né, pensando nisso, primeiro numa questão de justiça, e também da recuperação da área florestal. Lembrando que essa área, mesmo sendo incêndio criminoso ou incêndio acidental, ela não poderá ser usada para agricultura ou pastagem. Queimar uma área de floresta aí de 3, 4 hectares, essa área deverá continuar como floresta no futuro. Caso ele não faça esse boletim, qual que é a consequência? Não, veja bem, caso ele não faça esse boletim, é rotina nossa aqui do IAT, a visualização através do mapa biomas, né, do desmatamento ou de queimadas. Então, o órgão vai detectar que houve uma queimada, vai fazer o cálculo lá da área queimada e poderá emitir outra infração. Então, o que a gente está falando é que ele vai se antecipar a essa visualização do órgão ambiental, né, para se precaver de uma futura autuação. Volney, caso o produtor ainda tenha alguma dúvida, ele pode entrar em contato com o IAT? Pode entrar em contato do IAT em todos os escritórios regionais. Nós estamos falando aqui de Cascavel, tem escritórios regionais, ou no site nosso, né? Entrar no site do IAT aí, que lá também tem todas as informações. Tem o telefone de denúncia, nós temos o telefone do SIGO, da ouvidoria, enfim, também estamos à disposição aí para atender o agricultor, além de todos os quesitos, licenciamento, fiscalização, estamos aí, tem uma equipe de fiscalização também sempre de plantão para esses eventos. Volney, muito obrigado pelas suas informações aqui no programa Agrofag e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Muito bem, então o recado é que o produtor comunique essa ocorrência realmente, né, professor? Isso é importante, veja bem, porque com esses índices de incêndio, essa
possibilidade de aumentar os incêndios aí no estado do Paraná, com essas diferenças climáticas que favorecem o incêndio, o agricultor comunicando, ele fica respaldado pela lei, né? Onde ele pode usufruir de benefícios para recuperar a sua mata. É lógico que nenhum produtor vai tocar fogo, né, numa reserva florestal, né? Mas pode acontecer, ou numa cultura, pode acontecer. E ele comunicando, ele vai estar amparado pela lei para ter benefícios para recuperar a sua área. É isso mesmo. Muito bem. E agora chegou a hora da Isa na Fazenda. Olha só. A pitanga, também conhecida como cereja brasileira, é uma fruta nativa da Mata Atlântica. Além de ter um sabor agridoce, aroma marcante e alto valor nutricional, é rica em antioxidantes e vitaminas A e C. O Brasil é o principal produtor de pitanga, com destaque para as regiões Sul e Sudeste. O Paraná, por seu clima subtropical, é o estado-chave na produção. As condições climáticas paranaenses, com invernos mais amenos e verões quentes, favorecem o cultivo da pitanga, que exige solos bem drenados e ricos em matéria orgânica. Apesar de ser tradicionalmente plantada em pomares domésticos e hortas urbanas, a pitanga vem sendo explorada comercialmente em pequena escala, com foco no mercado de frutas frescas e na produção de polpas e sucos. O cultivo da pitanga pode ser feito por sementes ou mudas enxertadas. A germinação das sementes leva de 4 a 6 semanas, mas a produção comercial prefere o uso de mudas enxertadas para garantir uniformidade na produção e maior resistência a pragas. A pitangueira se adapta bem a diferentes tipos de solo. Ela também requer exposição ao sol e irrigação controlada, especialmente durante os primeiros anos de desenvolvimento. Em termos de condução, a poda é uma prática essencial para melhorar a circulação de ar e a entrada de luz entre os galhos, prevenindo doenças fúngicas. A formação de uma copa equilibrada facilita a colheita e melhora a qualidade dos frutos. A colheita da pitanga ocorre quando os frutos atingem a maturidade, que é facilmente identificada pela cor intensa, variando de vermelho a quase roxa, dependendo da variedade. A colheita deve ser feita manualmente com cuidado, para evitar danos ao fruto, que é bastante sensível e perecível. No cenário internacional, a pitanga ainda é uma fruta exótica, que representa oportunidades de mercado. A demanda por frutas nativas e de opções para o aumento da biodiversidade pode impulsionar o cultivo da pitanga fora do Brasil nos próximos anos. Países como os Estados Unidos e alguns da Europa já importam derivados de pitanga, especialmente cosméticos, que exploram suas propriedades antioxidantes. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. Até semana que vem. Agora uma dica de conteúdo bem interessante que está no nosso canal no YouTube. Nessa semana nós começamos as gravações do Agrocast FAG com as empresas que são parceiras do City Farm. São temas importantes, principalmente sobre as tecnologias aplicadas no setor rural. Olha só, então a gente destacou aqui as capas desses episódios e o primeiro deles, a gente fala sobre a importância da estabilidade para os híbridos de safrinha com a equipe da Brevante Sementes. Um tema bem interessante aí, bem legal, que a gente falou sobre o que significa essa estabilidade, então, durante a safrinha. Além disso, a gente também conversou com a equipe da Biotrop sobre os avanços em tecnologia para a produção de biológicos, o episódio 42. Inclusive, esse episódio tem informação exclusiva para a nossa equipe, vale a pena conferir. Temos também aqui a indicação do episódio 43 sobre agricultura de precisão, mitos e verdades, com os representantes da APMAX falando sobre fertilidade de solo, mapas de georreferenciamento e, claro, muita tecnologia no campo. Então, para assistir aos episódios é só acessar o canal do Agrofag no YouTube. O endereço e o QR Code estão aqui na tela. Se você prefere apenas ouvir o áudio, o material está também no Spotify. É só pesquisar Agrocast FAG. E lembrando, se você tem dúvidas sobre o manejo de alguma planta ou criação, fale com a gente pelo WhatsApp, é no 45-3321-3970. Se você tem fotos ou vídeos da produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades aí da sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco! Depois do intervalo, o uso de insumos biológicos contribui para a qualidade das lavouras de milho e soja. No estúdio, especialistas orientam sobre como esse manejo deve ser feito. É já já.
City Farm FAG 4ª edição, impulsionando o futuro do agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 22 e 23 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um show de inovação e tecnologia. Estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Professor Celso, o Brasil é o país que mais utiliza insumos biológicos, né? A agricultura brasileira sempre foi inovadora, né, e competitiva, né? Está no DNA do agronegócio. É isso mesmo. Nós fomos até uma propriedade em Matelândia, aqui na região oeste do Paraná, para conhecer a experiência do seu Laurica Mana, que há 3 anos usa os biológicos no manejo das lavouras e tem percebido bons resultados. Olha só. Na agricultura, desde a infância, seu Lauri se dedica à produção de grãos, cuida dos aviários e cria algumas cabeças de gado para o consumo da família. Nessa área, que tem cerca de 15 hectares, ele costumava plantar silagem, mas há alguns anos, depois de parar com a atividade leiteira, passou a semear soja na safra de verão. Foram 85 sacas por hectare na última colheita, bem acima da média estadual, que é de 62. Ele não imaginava que esse resultado seria possível, já que a compactação do solo dificultava o crescimento da lavoura. O jeito, então, foi buscar assistência técnica para saber como manejá-lo. A alternativa foi a introdução de produtos biológicos. Nós tínhamos a compactação alta de solo, aí nós tivemos que trabalhar com o biológico para soltar essa compactação de solo. Aí na primeira aplicação eu já vi resultado, porque eu tinha uma área remanescente de pastagem e a dificuldade minha de plantio foi grande. Aí o Sérgio trouxe essa iniciativa de nós usar o biológico para decompor essa palhada e soltar a terra, né? Foi ali onde que eu vi o diferencial. Aí é onde que eu parti para toda a área no biológico para soltar a estrutura de solo que estava compactado. E aí agora nós começamos a partir para o biológico também no tratamento, já vai para 2 anos tratamento de semente, para a gente ver que o resultado, ele no final, na colheita, ele aparece. Então a gente partiu para esse biológico para parar um pouco o químico na propriedade, que o químico prejudica muito o solo, né? O Sérgio, que o seu Lauri citou, é o representante da Biotrop na região, empresa que produz bioinsumos. É ele que auxilia na escolha dos produtos. E para melhorar a estrutura do solo e das raízes, foi preciso repensar o manejo, adaptando práticas de adubação e acrescentando produtos biológicos, entre eles um estruturador de solo e também um bioestimulante. Já faz uns 3 anos que nós estamos começando a fazer um trabalho aqui na propriedade do Laurica Mana, certo? Nós começamos com um produto para estruturação de solo, né, visando a descompactação do solo, porque na nossa região um dos grandes problemas é compactação de solo, né? Então nós viemos com esse trabalho de estruturação, como ele tem bastante cama de aviário, é um insumo, né, que a gente conseguiu aproveitar bem ele, tanto que ele já nem usa mais adubo químico aqui, tanto no soja quanto no milho safrinha, né? E junto com esses micro-organismos nós conseguimos essa estruturação. Aí pensando também no melhor desenvolvimento das plantas, nós começamos a trabalhar com os tratamentos de semente. A partir desse momento, então, nós utilizamos alguns produtos, né? Dentre eles micro-organismos que fazem o controle tanto de fungos e nematóides, né? E a partir agora das últimas safras, como o clima nosso aqui está bem adverso, nós começamos também a trabalhar com micro-organismos que vai ajudar na planta na circulação de água, e na proteção dela e no desenvolvimento. Então, visando isso, né? Nós fizemos esse pacote.
e fomos buscar tecnologias que tem no mercado, né? E através disso, então, né, nós trouxemos alguns produtos da Biotrop aqui para estar trabalhando, né, especificamente na região. Com o investimento desses insumos, o produtor passou a lidar melhor com problemas como a falta de drenagem da água da chuva. Ano passado, pelo que a gente teve vizinhos que teve problema, chuvarada, dentro das bases morreu tudo soja. O meu não morreu, não tive esse problema porque a água ela se infiltrou, em questão de meia hora, o basão estava cheio, secou. Não tive esse problema. Então ali já não perdi produtividade. Enquanto que os outros sofreram a seca, o meu não sofreu a seca. Como eu tinha uma base, estrutura de solo melhor, eu tive uma alta produtividade. Eu não posso reclamar do biológico, nem hipótese alguma. Eu até incentivo para quem puder usar o biológico. Eu acho que é a saída do futuro, talvez. A gente vê que esse é o caminho para altas produtividades. O tratamento das sementes é feito aqui mesmo na propriedade. Segundo o produtor, o custo fica mais em conta e ele aplica somente os defensivos que avalia como necessários. Hoje a gente está pedindo a semente branca sem tratamento e acaba sendo feito o tratamento no dia de plantio na propriedade. A gente acaba tratando na hora do plantio, que aí a eficiência do material, que é do biológico, é muito maior na semente. E hoje o pequeno produtor ainda fica viável e já diria que é a única saída talvez para ter um ganho a mais na pequena propriedade. Você tira um pouco do valor lá da compra da semente para fazer o tratamento aqui, mas você ganha lá na frente. Exatamente, hoje a semente branca ela vem bem mais em conta, né? Bem mais barata que a semente tratada. E a gente viu que o tratamento feito na propriedade, pelo menos aqui, está dando resultado. Na parte de doenças e fungos de solo, a gente está trabalhando com micro-organismos bem específicos, né? Por quê? Porque cada micro-organismo, dependendo da sua cepa, ela tem sua especificidade, né? Como aqui, e eu acredito que a maioria das áreas tem problema de nematóide, então nós trouxemos 2 micro-organismos para estar trabalhando especificamente nematóide e outro micro-organismo para estar trabalhando especificamente fungos de solo. Né? Porque o nematóide ele vai ser uma porta de entrada para as doenças de solo. E se o solo tiver com problema de compactação, isso é cada vez mais afetado, né? Principalmente em regiões quentes como a nossa, né? Tem muita ocorrência de macrofomina, né? Então esses fungos de solo eles têm uma persistência alta, né? E dependendo das condições climáticas, né? Eles causam grandes prejuízos. Então pensando nisso, nós trouxemos essas tecnologias para estar diminuindo essa pressão tanto do nematóide quanto dos fungos de solo. Eu acho que todo agricultor é desconfiado, né? É uma coisa nova. Você só vai investir naquilo que você tem certeza. Então o agricultor hoje ele tem a cabeça muito fechada, às vezes ele só quer ir no químico porque o químico tem resultado imediato. E aí é onde que às vezes a gente não aposta no biológico, porque às vezes o biológico precisa de 1, 2, 3 anos para ele começar a dar resultado. Mas aqui, como a estrutura de solo estava boa, já no primeiro ano já respondeu. Então eu aconselho que a pessoa que tiver a oportunidade, puder usar o biológico, eu aconselho que use, que dá resultado, pelo menos na minha propriedade está dando. E aqui no estúdio a gente segue conversando sobre insumos biológicos. E para isso a gente recebe a equipe Biotrop, aqui representada pelo Giovanni Ferreira, que é desenvolvimento de mercado da empresa. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Obrigado. Bom dia. A Aline Valente também está aqui com a gente, assistente técnica de vendas. Bem-vinda, Aline. Bom dia, obrigada. A gente acompanhou então aí a história, né, do uso de insumos biológicos do seu Laurica Amana no campo, e eu queria que vocês já começassem a explicar para a gente como esse uso dos insumos biológicos tem sido cada vez mais habitual aí entre as propriedades aqui no nosso estado. Giovanni, começando aí. Primeiramente, bom dia a todos, né? A utilização de biológicos acabou se tornando um pouco mais efetiva nos últimos anos por conta da entrega de resultados, né? A gente pega várias bactérias, produtos à base de leveduras e bactérias também que vêm nessa função de estruturação de solo, melhoria da qualidade, controle de nematóides. Então, essas entregas de resultados começaram a mostrar para os produtores, de certa forma, esses benefícios, né? E, portanto, o aumento dessa adesão, né? Então,
facilitou muito com que eles trouxessem esses problemas para a gente, novas tecnologias surgindo, a fim da gente conseguir entregar para eles essas tecnologias, né? Bem, e essa entrega também, Aline, se deve muito por conta de como esse produto tem uma atuação agora mais acessível também, até mesmo armazenamento desses produtos, né? A possibilidade de mistura com agroquímicos, isso também é o que vocês veem. Sim, veio as ondas dos biológicos, né? Foram se passando. Então, no começo, você tinha um tempo de prateleira muito limitado. Então, hoje você já tem produtos aí com até 2 anos de shelf life. Então, e não precisa refrigeração também. Então, isso facilita tanto para o produtor quanto para a gente e para estar fazendo uso desses produtos biológicos. Facilitando e aumentando as possibilidades, né? Isso aí. Giovanni, biológico é um negócio bem abstrato, né? Você não pega, o agricultor não pega, né? O que você relaciona essa aceitação do biológico pelos agricultores? Porque o Brasil é um país muito inovador, né? Quando chega uma tecnologia nova, o agricultor quer experimentar. E parece que o biológico está subindo aí na estima dos agricultores brasileiros, né? Sim, com toda certeza. Se a gente pegar, né, o mercado de outros produtos, né, químicos, por exemplo, já é um mercado um pouco mais consolidado e, portanto, menos pessoas no campo, né? E se nós pegarmos hoje biológicos, por exemplo, hoje a equipe da Biotrop, só no Paraná, a gente tem aproximadamente 30 pessoas ali para estar atuando diretamente com o produtor. E essa entrega de campos de geração de demanda facilita muito isso, mostrar o resultado, como que está representado esse produto a campo e explicar de formas um pouco mais fáceis para o produtor, né? Algo mais palpável também na explicação facilita muito a nossa entrega para explicar a entrega dos biológicos, né? Aline, o agricultor está satisfeito com o biológico? Você acha que está correspondendo à expectativa do agricultor? Está. Tanto é que a gente consegue entrar no produtor dessa maneira. A gente faz campos de lado a lado, porque para alguns é muito novo ainda. Então você vai até o produtor, sugere fazer esse campo para ele, e você está acompanhando junto, vê o desenvolvimento tanto radicular quanto da parte vegetativa, e no resultado da colheita ele vê que o resultado foi satisfatório. Então a gente vai entrando no produtor dessa maneira, vai fazendo um trabalho de geração de demanda desta forma. Leva até o produtor, faz o teste, acompanha junto com ele para gerar essa demanda. Foi isso que a gente, desculpa professor, mas só para pegar o gancho, mas foi isso que a gente sentiu lá na propriedade do seu Lauri, também lá em Matelândia, porque há 3 anos ele começou o uso dos biológicos em diferentes segmentos aí, tanto para a estruturação do solo, controle dos nematóides e como bioestimulantes também, auxiliando na lavoura dele. Ele começou a perceber os resultados mais a longo prazo. E essa também é uma questão, né? Diferente um pouco do químico, o biológico ele vai ter esse desempenho dos micro-organismos ali um tempo um pouquinho maior, né, Giovanni? Sim, sim. Quando a gente pensa em biológico, a gente já pode pensar em residual, né? A entrega do biológico sempre vai perdurar um pouco mais do que um químico, por exemplo. Mas o que a gente vai ver muito em alguns produtores, né? Produtor que já tem um solo um pouco mais estruturado, uma matéria orgânica mais consolidada, a gente tem essas bactérias ali trabalhando por mais tempo. E além disso, a adição de micro-organismos no solo, a gente tem a ativação de uma biota nativa que já tinha lá. Então facilitaria muito para o produtor ele ver esse resultado, né? Aline, bioestimulante, bionematicida, para que em qual cultura não, qual área mais os bioinsumos estão atuando em relação à doença? Porque nós vemos nematicidas, né? Nós vemos a cigarrinha do milho, né? Do milho. Onde você vê a sua percepção? Onde está mais atuante, onde está dando mais resposta? Eu acredito que nos nematóides. O que não é visto não é mensurado. Então, e o que não é mensurado, a gente acaba tendo custo. Então, tudo que a gente identifica e consegue tratar, isso vira benefício e gera rentabilidade. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que seja nos nematóides aí uma atuação que a gente tem feito um trabalho muito bom e tem gerado um resultado muito satisfatório. Está consolidado praticamente por lá.
para nematóides, né? É. Praticamente, né? E agora vamos fazer uma pergunta para o Giovanni. Giovanni, o bioinsumos parece mais fácil recomendar nos órgãos oficiais, né? Ele é recomendado para uma cultura ou para uma determinada doença ou para uma determinada situação? Perfeito, excelente pergunta essa, que é uma dúvida que surge muito, né? Hoje, quando a gente pensa em biológicos, a grande maioria dos produtos eles são registrados por alvo. Então, vamos pensar em um controle de uma determinada doença. Se essa doença tem incidência na soja e tem incidência, por exemplo, no tomatinho cereja, nós podemos fazer o mesmo produto biológico, é de acordo com o alvo biológico que ele vai estar fazendo o controle. Quando nós pensamos em um exemplo para estimulação de crescimento, uma bactéria muito clara disso é o azospirilo, nós podemos fazer, já é muito consolidado, na soja, no milho, no trigo, fazer o azospirilo. Então, essa parte de estimulação de crescimento é muito mais voltada para a cultura e não de acordo com o alvo, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta mais genérica, né? Veja bem, toda vez que fala bioinsumos, a gente está pensando na terra, certo? Então, quando fala bioinsumo, eu estou pensando que eu estou colocando micro-organismos que na terra vai equilibrar também. Mas o que a gente está vendo é que a maioria dos bioinsumos está relacionado a determinado foco, doença e tal. A parte física, química da terra, está sendo esquecida um pouquinho disso aí? Não, porque toda vez que a gente mexe com o biológico, com o bioinsumo ali, a gente vai estar tendo uma ativação da biologia natural do solo. Esses bichinhos do bem, né, como a gente gosta de falar, eles vão chamar novos bichinhos também que estão ali por um processo que se chama quimiotaxia. As plantas recrutam esses carinhas aí e a gente tem um benefício significativo. Imagine bem que nós tendo esse recrutamento de bactérias para dentro da planta, vários exudados, tanto bacterianos, fúngicos e da própria planta, a gente vai aumentar essa estruturação do solo. São novas proteínas, um exemplo muito claro é a glomalina junto com fungos micorrízicos. Então a gente começa a expandir muito mais e a gente consegue ter interações entre química, física e biologia do solo, só mexendo num fator que é o fator biológico. É que a gente pensa sempre, né, você está falando assim, não, vamos atacar tal doença do tomate, né? E se a gente pensar bem, se o solo estiver bem equilibrado, ele vai dar uma planta mais sadia vai resolver boa parte desse problema, né? Certamente. Isso daí. Uma pergunta bem simples, o que é bioestimulante? Definição, vamos lá. Bioinsumo é todo e qualquer produto de origem natural, ou seja, vegetal, ou microbiana, que é usado para estimulação do crescimento vegetal ou para um biocontrole. Então essa seria a definição de bioinsumos, uma bem mais simplória. Bioestimulante. Né? Isso, os bioestimulantes também. Só uma pergunta agora mais clássica, mais geral. Nós sabemos que a Embrapa ela é detetora de várias cepas aí né, desses bioorganismos, né, micro-organismos, né? Como que a Biotrop está? Ela tem suas cepas próprias, seu desenvolvimento próprio, ou ela tem que recorrer, ou ela recorre à Embrapa em si? Não, excelente pergunta. Nós temos um projeto que chama Projeto Nimbus, onde nossos pesquisadores, eles saem para diversos biomas do território nacional e isolam micro-organismos de caule, de folha, do próprio solo, que vivem de forma saprofítica ali, por exemplo, de resto vegetal, e trazem para dentro do nosso laboratório, lá na BioOracle, que é o oráculo dos biológicos, e a gente faz esse sequenciamento e começa a ter potenciais biocontroladores ou potenciais estimulantes. A partir daí é feito todo o sequenciamento genético até a gente determinar essa cepa, e essa detenção é uma cepa exclusiva da Biotrop. Tanto que muitos de nossos produtos hoje são de origem própria de vocês. São patenteados pela Biotrop. É que cria-se uma certa expectativa, né? Porque a Embrapa realmente era uma empresa de pesquisa de vanguarda, né? E nós sabemos que ela tem bastante bancos germoplasmas daí, né? Sim. Mas você não pode depender só de uma empresa, né? Tem que criar seus próprios bancos de germoplasma, né? Certamente, né? Aline, o que você acha do bioinsumos? Ele já está consolidado praticamente, mas você acha que ele está crescendo, está estagnado? O que você está sentindo dessa situação? É um mercado que está em ascensão. Até temos dados que a Crop Life mesmo divulgou, que desde 2020 para cá teve um crescimento anual de 20%. Então é um mercado que... Ascensão.
O agricultor está acreditando, então, Sim, e está comprando essa ideia e está usando o biológico. Giovanni, e o Brasil é líder, né, mundial no uso de bioinsumos, e o que a gente tem visto aí são oportunidades, né, se comparados ao mercado dos químicos, ainda está bem menor o uso dos biológicos, mas isso representa oportunidade também, né, nesse quesito da sustentabilidade, da readequação do uso, né, desse tipo de insumo biológico. Sim, com certeza. Se nós pegarmos hoje a expressividade, né, de um mercado químico contra o mercado biológico, ainda a gente está um pouco abaixo ainda, né, em termos de faturamento. Mas o que nós vemos é esse mercado começando a se igualar. Um ponto importante, que biológico ele está entrando como uma ferramenta de manejo, né? Algumas moléculas com certa resistência, tanto pensando em doenças quanto em pragas, e o biológico conseguindo atuar em conjunto com essas moléculas, então isso daí é tecnologia, né? Permitir as misturas com agroquímicos, nós começamos a gargar novos resultados, né? Como a Aline comentou, né? Um mercado que vem subindo 20% ao ano. A Biotrop ela tem um crescimento um pouco mais significativo, chegando em anos até de 50 e uns quebradinhos por cento, não vou lembrar o dado certo agora, mas conseguimos galgar esses pontos aí. Portanto, o que nós começamos a ver, né? Que esse crescimento do biológico se dá muito a incentivos que vai começar a surgir agora, como já vem sendo discutido um plano safra com intenção de utilização de biológicos, ou soja carbono zero, que já é uma realidade, e até mesmo empresas de químicos que, de certa forma, aboliam o uso de biológicos, hoje detendo algumas empresas de biológicos, entrando nesse segmento aí, visto a importância que está trazendo, tanto financeira quanto ecológica, né, para uma produção mais sustentável. Um equilíbrio até para sustentar o químico, né, porque o químico por si só não conseguiria talvez chegar lá na frente, né? Então você ficar tão estável, né? Sim. Com o biológico você pode dar uma sustentação melhor, né? Então isso seria talvez a razão dos químicos terem entrado com o pé direito nos biológicos, né? Sim, uma das razões. Falta de moléculas novas também no mercado, então o químico também, o biológico também entra nessa onda com um mecanismos de ações diferentes, né, ali. Para trazer mais produtividade ainda. Mais oportunidade. Mais oportunidade, qualidade para esse solo, né? Isso que a gente tem acompanhado aí. Manejo. Muito bem. Aline e Giovanni, obrigada pela participação aqui com a gente. Esperamos encontrar vocês da Biotrop lá no City Farm, né, no final de novembro. E mais uma vez a gente está de portas abertas aí para a equipe de vocês sugerirem novas reportagens com o uso de biológicos. Até uma próxima, Giovanni. Muito obrigado. Aline, a gente se vê. Obrigada. Vamos agora acompanhar como ficam as condições do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. O tempo fica estável em praticamente todo o Paraná nesse domingo, com temperaturas próximas aos 30 graus. E em Cascavel, hoje o dia contará com céu claro e variação das temperaturas entre 15 a 29 graus. Na segunda, pancadas de chuva são esperadas para a tarde e devem acontecer de forma isolada. A mínima prevista, de acordo com o CIMEPAR, para amanhã é de 18 e a máxima não ultrapassa os 26. Na terça e na quarta segue quente, com céu carregado de nuvens e máxima próxima dos 29 graus. Vamos agora conferir as indicações para Guaíra. Nesse domingo, tempo quente e céu claro. A mínima é de 18 e a máxima é de 32 graus. Assim como em Cascavel, tem garoa esperada para amanhã, que deve ser de forma rápida. Os termômetros devem registrar mínima de 24 e máxima de 29 graus. Para terça e quarta, as condições são de tempo firme e calor. A máxima chega aos 33 graus. Agora na tela, o tempo em Foz do Iguaçu. Hoje, sol intenso com poucas nuvens no céu. E a variação prevista é dos 15 até os 30 graus. Seguindo as condições das demais cidades, amanhã, Foz deve registrar chuva rápida ao longo do dia. E a temperatura pode variar dos 22 até os 29 graus. Até quarta-feira, o céu ainda contará com alta nebulosidade e a máxima indicada para a semana é de 31 graus. No próximo bloco, vamos falar sobre agroecologia.
Convênio entre IDR, Itaipu e Copavel incentiva produtores a implantar esse sistema. É já já. City Farm Fag, 4ª edição. Impulsionando o futuro do agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 22 e 23 de novembro, o Centro Fag receberá as maiores marcas do agro nacional em um show de inovação e tecnologia. Estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm Fag. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Colégio Fag Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Professor Celso, o sistema de agroecologia ou agrofloresta é uma alternativa para o produtor rural, né? Com certeza. Ele estuda o ecossistema com práticas conservacionistas. Ele é justo socialmente, viável economicamente e sustentável ecologicamente. Muito bem. Nós fomos até a área do Show Rural, onde está instalada a vitrine agroecológica do IDR Paraná, para saber mais sobre esse sistema integrado de cultivo. Confira. A vitrine agroecológica fica no Parque Tecnológico da Copavel e reúne práticas de manejo sustentável, entre elas a agrofloresta. O projeto está ligado ao Convênio Vitórias, Vitrine Tecnológicas para Agroecologia e Sustentabilidade, parceria entre Itaipu Nacional, IDR Paraná e FAPEAGRO, Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento do Agronegócio. A responsável por esse setor é a Simone, engenheira agrônoma e especialista em produção vegetal. A agrofloresta, como o próprio nome diz, ele é um sistema que unifica a agricultura com a floresta. Ou seja, nós temos plantas nativas, como uma pitangueira aqui, uma araucária, e nós podemos também nesse mesmo sistema plantar grãos, plantar hortaliças, plantar frutíferas. Qual que é o objetivo desse sistema? O primeiro objetivo dele é resgatar áreas degradadas. Então, ele é um sistema que você planta árvores buscando a melhoria do meio ambiente. O segundo objetivo é que, com essa diversificação de cultivos que nós temos, ele lhe dá uma maior segurança e soberania alimentar, porque você vai ter uma diversidade de alimentos em um pequeno espaço de área. E o terceiro, que é o mais importante, é que com essa diversificação de atividades, você gera mais renda ao produtor rural. A característica principal do sistema é um planejamento cuidadoso para que cada espécie receba a quantidade de luz necessária para o seu crescimento, sem prejudicar as demais. Para o pequeno produtor, hoje já existem equipamentos e ferramentas que podem facilitar o processo de trabalho. A produção em escala de um sistema agroflorestal, ela ainda exige um pouco da pesquisa em máquinas adaptadas ao sistema, que facilita o manejo e que facilita a colheita. O sistema agroflorestal ele tem como característica principal um sistema de sucessão ao longo do tempo e estratificação em relação à incidência de luz solar. E para que isso aconteça, ele vai exigir muito manejo de poda. Então, por isso que em pequenas áreas você consegue fazer um manejo com ferramentas manuais. Já na produção em escala, você precisa desenvolver equipamentos que facilitem o trabalho e diminuam a penosidade e aumentem a qualidade do processo também. Entre as opções de cultivo,
A agrofloresta permite a introdução de espécies nativas e até mesmo abelhas sem ferrão, que produzem mel medicinal de alto valor agregado. Essas iniciativas diversificam a produção e aumentam as oportunidades de comercialização, criando um ciclo produtivo mais eficiente e rentável. Uma das opções bacanas são as frutíferas nativas. Existe um fomento para a produção de frutas nativas, para a produção de picolé, sorvete de alto valor agregado. Outro cultivo bastante interessante é a araucária. Essa é uma araucária melhorada pela Embrapa, é uma araucária enxertada com expectativa de produção de pinhão em até 8 anos. Normalmente a araucária leva cerca de 30 anos para produzir. Então ela tem um diferencial e ela agrega valor e facilita o manejo, porque ela tem um porte um pouco inferior à araucária tradicional. E também temos aqui plantas alimentícias não convencionais que podem contribuir na dieta das famílias e do próprio consumidor, né, pensando em feiras. E uma coisa que nesse ano a gente vai destacar são o que a gente chama de plantas para pasto apícola, ou seja, plantas que têm floração durante o ano todo e que são possíveis de alimentação das abelhas, seja a abelha tradicional, né, a Apis mellifera, ou as meliponídeos, que são as abelhas sem ferrão, que produzem uma menor quantidade de mel, porém é um mel medicinal com um potencial de agregação de valor bastante significativo. Para os agricultores que desejam trabalhar com o sistema de agrofloresta, a primavera é o período ideal para iniciar, preparando o solo, corrigindo nutrientes e definindo quais espécies serão plantadas. No momento, como nós estamos executando o convênio, a gente dá um suporte nessa linha da agroecologia. Então, se o agricultor quiser mais informações, pode entrar em contato com a gente na unidade de Santa Teresa do Oeste, no nosso polo de pesquisa, que o projeto está alocado nesse polo de pesquisa, e a partir de lá a gente direciona para os colegas especialistas. Vamos ver agora os preços do mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel, R$ 132,00. A saca do milho, R$ 60,00. E a saca do trigo, R$ 80,00. Agora a gente vai conferir as redes sociais com participação de vocês e também dicas de cursos e eventos. A gente começa mostrando essa foto aqui, muito bonita, feita pelo Gustavo Hilschen, que é acadêmico de agronomia do Centro FAG. Que bonita essa paisagem, né, professor? Linda, linda. Essa árvore ficou muito bonita aí. Um abraço para o Gustavo, que fez esse clique e enviou para a nossa equipe. Muito bem. Seguimos então o Júlio Zimanski também, então fez aí um flagrante, né, da visita do sanhaço cinzento nos pés ali de cerejas, né, do quintal dele. Muito bem, abraço para o Júlio que está sempre com a gente. Temos também um registro do 12º Encontro das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Toledo, lá da linha Bangu, que aconteceu na última quinta-feira, né, durante o dia lá no Clube Canarinho de Xaxim. Olha o vídeo. Temos um vídeo aí da participação dessas trabalhadoras. Quero já mandar um abraço também para a assessoria lá de Toledo, da Prefeitura de Toledo, a Dali, que sempre está indicando, né, eventos para a gente, a Daliana lá da assessoria. E olha só, essas produtoras rurais, quero já enviar também os parabéns por essas ações tão legais de se unir, né, com ações no campo aí, todas essas trabalhadoras rurais que fizeram dinâmicas na quinta-feira. Um abraço a todas elas. Parabéns, pessoal! Seguimos então agora com indicações de cursos. Olha só, farmácia veterinária na propriedade rural, um curso do Senar. Vai acontecer a partir do dia 1º de novembro, às 8 horas da manhã. Quem quiser se inscrever tem QR Code na tela e também o link. Seguindo falando sobre curso do Senar, tem aqui um também sobre prevenção e controle do fogo na agricultura. 13 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Mesma coisa, endereço e QR Code na tela para você participar desse curso online. Senar, em parceria com a Areac aqui de Cascavel, trazem o curso Apicultura 2, Produção de Rainhas e Própolis, lá na Associação dos Engenheiros Agrônomos, a partir então das 8 horas da manhã, do dia 4 ao dia 8 de novembro. Quem quiser participar, o telefone para contato está na tela. É o 45999420063. Dia de campo da Agrícola Andrés, chegando também 12 e 13 de dezembro. Ainda falta um tempinho, mas quem quiser já ir se planejando, né, professor? Isso aí.
lá no Centro de Pesquisa Agrícola da Andrés, em Corbélia, na BR-369, cultivando tecnologia no agro. É com essa indicação que a gente encerra aqui o Momento das Redes. Professor Celso, uma ótima semana para o senhor. A gente se vê no próximo domingo. Ótima semana para ti. Até o próximo domingo, pessoal. Tchau, tchau, gente. A gente se vê no próximo Agrofag. Uma semana abençoada para vocês.